Belíssimo final de tarde de quinta-feira, hoje dia 23, caraca, 23 já, nossa, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Tem um monte de coisa para fazer, ainda estamos em 23 de novembro. Estamos aqui, mais um Syncap que presumivelmente era para ser semanal, ligado à dinâmica de inteligência coletiva do Rerê, né? Mas dado que final de ano, né, é sempre complicado para todo mundo, porque múltiplas coisas para fazer, etc. Às vezes você não consegue dar atenção até aquelas coisas que você gostaria de dar atenção, né? Então, a gente está indo conforme, né, a oportunidades e possibilidades das pessoas interessadas, né, nessa exploração, né, nessa trilha. Nesse sentido, eu tenho aí, eu senti, na medida que a gente não está só falando de inteligência artificial, a gente começou falando de inteligência artificial, olhando para o Rerê, obviamente, dentro da dinâmica de, né, antes mesmo da gente fazer a dinâmica de metamapeamento do Rerê, a gente já vinha falando sobre essas questões, mas como o Rerê conversa com o paradigma da geração profunda, né, o paradigma do fazer complexo, etc., a gente vai estar explorando outras formas de inteligência também. Tá? Nesse sentido, eu vou trazer um pouco da dinâmica que eu venho fazendo na primeira edição do AutoFac 3 Pega Visão Camps, né? Convidando pessoas, experiências, para ampliar a visão do que se entende como inteligência coletiva, para não ficar uma coisa restrita, né, só à inteligência artificial, que é muito pouco. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai estar agregando a partir do ano que vem. Né? Evidentemente que eu já vou trazer provocações aqui, né, a partir da próxima semana, mas a gente vai estar aprofundando isso a partir do ano que vem. Mas isso tudo a gente vai conversar com calma, etc. Bem, antes de mais nada, vamos fazer como a gente sempre faz, né, que é aquela dinâmica de check-in para sentir como é que está chegando, né, fazer um registro bacana, saber como é que foi o dia até aqui, e depois a gente a gente começa a falar, né, dessas novidades que estão vindo por aí e dentro de uma sugestão que o Cauê fez, da gente começar a fazer uma exploração efetiva, né, no Charmverse, tá? Que é a versão Web3 do Notion, né? Mais ou menos o que a gente entende aí. Bem, dito isso, passo para a Derô para ela fazer o check-in dela e vamos nessa. Opa, muito obrigada, VR. Muito grata, grata, grata. Bom, chego bem, chego também com esse espaço para o novo, né? Novo no sentido de um novo, de uma forma nova, esse novo sync-up de inteligência coletiva com outros propósitos, com um foco mais para as inteligências e, quiçá, múltiplas inteligências que está orbitando por todos nós que co-criamos o Rerê. E é isso. E eu passo para o Vini Black. Oba! Hoje chego chegando. Muito feliz de estar participando aqui. Nunca tinha passado, nunca participei, né, do Inteligência Coletiva, né, IC. E chego muito curioso para entender um pouco mais sobre tudo isso. É isso, passo para o Cauê. Opa! Bom, eu chego aqui, né? Tô aqui com a pequenininha, desse jeito. Tava no sítio com o Vini antes. É, falei um pouco dele, para ele da minha experiência com o Revê. Ele falou um pouco também da Web3 Dev. Comentei com ele sobre o que eu tava imaginando para hoje, né? Eu confundi um pouco o metamapeamento quando eu tava falando. Mas acho que serve também, né? É um espaço que a gente vai estar ali conversando muito entre o metamapeamento do Rerê e a inteligência coletiva, as diferentes inteligências coletivas, né? E daí eu pensei na gente talvez já partir para um inventário, uma espécie de inventário, né, de recursos. Ou talvez a gente começar com uma expectativa que a gente tem para esse espaço da inteligência coletiva,
Porque eu acho que seria essencial a gente ter isso muito bem definido para todos os espaços, né? Então, eu estava conversando com o Vini mais cedo, e ele falou sobre o Sincap geral ser um espaço de acolhimento, e, e daí eu pensei, né, de acolhimento e de atualizações, né, que rolam internas e externas, de eventos externos. Então a gente já começa a definir ali, né? E daí talvez no Sincap geral a gente não precise de alguém fazendo live mapping. Então, para puxar um Sincap geral, a gente precisaria, vamos dizer, de alguns papéis. Eu vejo a gente explorando, né, no inteligência coletiva, isso a gente explorando no metamapeamento e uma forma da gente traduzir isso para uma interface aqui no inteligência coletiva, por exemplo, através de uma exploração no Charmverse. Mas eu acho que é importante a gente definir isso para conseguir ser mais objetivo, sabe? E até esclarecer mais assim o propósito de cada espaço, assim, e o que a gente precisa para eles continuarem acontecendo e expandirem. Beleza, querido. Então, esse foi seu check-in. Então, tá bom. Beleza. Eu falei, Vamos. eu cheguei resultado, né? Então, vamos nessa. Várias coisas, né? Vamos começar pelo começo. A primeira é a seguinte, né? A gente acha que sabe o que é inteligência coletiva, porque nós somos seres naturalmente gregários, né? Ou seja, seres que se espelham uns nos outros, né? Então, nós nos sentimos coletivos porque somos gregários e rede, né? A gente se espelhando, a gente está sempre de forma interativa gerando rede por entre a gente, rede de conversações, rede de comportamentos, né? Todo tipo de rede que vocês possam imaginar. Esse entendimento não é corrente, tá? Na sociedade que somos. O que eu acabei de falar, eu tenho certeza que a Deruíla entendeu, eu tenho certeza que o Cauê pegou a essência, que o Vini pescou né, sabe ali, um pouquinho da parada, mas eu sei que não é uma dinâmica corrente, né? Corrente que eu digo, as pessoas não têm esse entendimento, né? A própria palavra coletiva, ela não é uma palavra boa, porque ela remete a grupo, né? Quando você fala de inteligência, seria melhor você falar de um aglomerado. Por quê? Porque inteligência ela é imanente e ela é emergente. Ou seja, ela está por entre tudo e todos, de múltiplas formas, muitas dos quais desconhecemos, e ela é emergente porque ela se manifesta. Então, e a palavra coletiva ou coletivo remete a organização, a grupo, né? Então, a inteligência é muito mais espacializada por ser imanente do que a palavra coletivo ou coletiva sugere, né? Mas, dois pontos, é, é, é o que há de mais próximo, assim, né? Para que as pessoas consigam... Quando você fala de coletivo, as pessoas, algumas, nem todas, fazem uma correlação com inteligência, né? Então, a gente acaba usando isso, né? Por uma questão de linguagem mesmo, né? De língua, linguagem e cultura. Mas, ipsis literis, se você for olhar de uma forma mais empírica, ontológica, empírica e científica até, não é uma palavra boa para estar casada com inteligência, entendeu? Mas, claro, mais uma vez, vamos continuar usando, porque é assim que as pessoas... É a forma mais fácil das pessoas entenderem o que a gente está falando, certo? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que como é que a gente pode efetivamente, como é que a gente consegue perceber, fazer uso de inteligência, da inteligência ou de inteligências, correto? Por que eu estou falando isso? Você juntar um monte de dado e informação, juntou um monte de dado, que gerou um monte de informação. Isso não é o sinônimo de virar conhecimento. Vocês entendem isso? Ou seja, a matriz do conhecimento tem a ver com dado, um volume de dados, um pacote de dados que geram a informação, né?
Mas a informação ela não tem uma correlação direta com o conhecimento. E a própria dinâmica do conhecimento ela é muito mais ampliada do que normalmente as pessoas pensam como é que ela é. Por exemplo, o conhecimento de você produzir coisas, de você fazer coisas, isso é um tipo de conhecimento. Tá? Um conhecimento, né, de colocar a mão na massa, um conhecimento técnico. Né? Técnico que já faz uma relação com tecnologia, não necessariamente, mas já tem uma relação com tecnologia. O conhecimento de você se perceber no ambiente que está embebido, que você sente que tridimensionalmente você está no ambiente. Né? Esse é um tipo de conhecimento, correto? O conhecimento de você conseguir, de você conseguir dar nomes, dar nomes ou gerar construtos ou dar nomes às coisas que você nunca viu antes, correto? Ou identificar coisas que já têm nome. Tá? Esse é um tipo de conhecimento. O conhecimento de você gerar uma cosmovisão das coisas, né? Ou seja, uma visão estética, uma visão de existência através de ontologias, por exemplo. Então, como vocês podem perceber, conhecimento, gente, é uma coisa muito ampla. Ela não tem como ficar restrita só ao chamado conhecimento intelectual ou proposicional, que é muito pequeno. É uma parte do conhecimento. Então, o conhecimento ele é complexo por natureza, certo? O conhecimento é complexo por natureza e se mistura com uma palavra chamada consciência, correto? Então, ele se mistura, mas não necessariamente é sinônimo, mas se mistura, tem proximidade. Né? Então, é por isso que, se a gente está falando aqui no Rerê, né, com o protocolo cultural, das pessoas terem oportunidade sabe, de expandir cognitivamente falando seus atuais entendimentos de tudo que cerca elas, ela própria e tudo em torno delas, evidentemente que essa dinâmica de inteligência coletiva aqui no Rerê não pode ficar restrita só a fazer experiências ligadas à inteligência artificial, correto? Porque a inteligência artificial vai ser uma parte, não é o todo, é uma parte dessa dinâmica. Legal? Então, a exploração, a proposta da inteligência coletiva começou quando a gente começou todas as pessoas, né, que estão chegando para co-criar o Rerê, né, com uma ligação ou não com a dinâmica do ciclo originário, né, elas chegaram e quando começaram a falar da utilidade, né, que as inteligências artificiais, principalmente ligadas ao ecossistema do OpenAI, ChatGPT, têm, as aplicabilidades e serviços que ela pode ter para facilitar o dia a dia da cocriação de uma iniciativa como o do Rerê, evidentemente que isso ganhou tração. E está aí até agora, ganhou uma tração. Né? Então, é evidente, é óbvio. Isso não vai acabar, isso vai continuar. A gente vai fazer explorações. Como, por exemplo, hoje nós vamos iniciar uma exploração com a dinâmica do Charmverse, proposto pelo Cauê. Tá? Mais 2 pontos. Não vai se limitar a isso. Tá? Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Tá? Nós não vamos nos limitar a somente fazer esse tipo de exploração. Correto? Então, a ideia aqui é, por exemplo, a rigor de como vem acontecendo, né, numa outra iniciativa aberta que o Cauê e a Deruila conhecem, mas o Vini não conhece, que está na sua primeira edição, que é o What the Fuck 3, né? What the Fuck 3, isso mesmo que você ouviu, Vini. What the Fuck 3, tem Web 3, What the Fuck 3, né? Pega a Visão Camps, que está na sua primeira edição, lá nós estamos gerando toda uma cultura, todo um entendimento complexo, estigmérgico, regenerativo, de como se empreender, de como perceber essa inteligência coletiva sobre várias lentes. Você pode perguntar para o Derô, já teve camps lá fantásticos, de gente que está usando a inteligência artificial, né, para gerar toda uma área, toda uma jurisprudência de direito, né, para conversar com o Estado-nação, com o arcabouço do Estado de Direito, sobre os direitos de um rio, por exemplo, no sul do Brasil. Né? Então,
Então, a gente vai trazer essa cultura que está acontecendo lá, nós vamos trazer para cá também. Tá? Nós vamos fazer essas explorações. Eu vou estar compartilhando conteúdos e explorações, experiências e trazendo pessoas para que vocês possam ter uma noção de como a inteligência não existe uma inteligência só, existem diversos tipos de inteligência e como a coletivização, vamos dizer assim, muitas aspas aí, tá? Da inteligência, ela se dá todo dia, todo momento, toda hora, de forma imanente e de forma emergente. Só que a gente não percebe. E que a gente pode ter uma percepção, a gente pode trazer esse entendimento mais alargado de inteligência para dentro, né? Fazendo parte, não é para dentro, mas fazendo parte da cultura de cocriação do próprio protocolo. Porque você trazendo essa percepção para a sua dinâmica de vida e para o seu projeto, consequentemente vai enriquecendo, né, a própria dinâmica do protocolo, né, do RRE com o protocolo cultural. Beleza? Então, isso eu queria falar, né, o que nós temos aí pela frente, que a gente vai trazer para ampliar, né, essa exploração. Mas, claro, a exploração, né, da gente continuar explorando as facilidades e os serviços de chat GPTs da vida, vai continuar, correto? É óbvio, no lanche. A questão é que a gente ainda vai inclusive, aliás, deixa eu só fazer mais uma última observação, que eu estava quase me esquecendo dela. Uma das coisas que a gente vai começar a explorar muito para 2024, mas começando agora, né, plantar as sementes agora, é fazer ações, mobilizar, uma palavra que o Cauê gosta, é mobilizar as pessoas, tá? Para fazer experiências em rede, né? Experiências ligadas ao comum, né? A cultura do usufruto comum. Então, por exemplo, nós tivemos, na última rodada do Gitcoin, uma experiência semelhante. Vocês lembram, né? A gente teve várias pessoas chegando e vários acolhimentos, especialmente acolhimentos realizados pelo Diogo Jorge, para fazer o onboarding, né, para o passaporte do Gitcoin. Aquilo ali foi uma experiência de rede, foi uma experiência de comum. Aquilo foi uma experiência que conversa com o protocolo cultural do RRE. Vocês entendem isso? Então, assim como a gente teve uma ideia, lembram que a gente acabou percebendo que ela não tinha muito chão, da gente fazer uma dinâmica para que as pessoas dispusessem uma parte do espaço do drive delas no Gmail para a gente poder fazer hospedagem de conteúdo. A gente depois percebeu que isso não faria sentido, né? A ideia, começando agora, mas olhando para 2024, é para quem estiver mais próximo da dinâmica do círculo originário, chegar junto para a gente mobilizar as pessoas a nós termos mais experiências em rede, mais experiências para perceber a cultura do comum, né, do usufruto comum, do commonship, né? Por quê? Porque a cultura do ownership, do dono, ela é muito forte, é muito forte nessa Web3 que está aí fora. E o RRE quer trazer essa cultura do commonship, né? Então, uma das coisas que nós vamos fazer é jogar atenção, tipo assim, focar, fazer um laser focus, né, em cima de ações que a gente possa fazer de forma, vamos usar a palavra de novo, coletiva. Entendeu? Então, nesse sentido, por exemplo, se as pessoas estivessem mais atiçadas, né, tivessem mais, digamos, já se aculturado melhor, né, do RRE com o protocolo cultural, que é tão intimamente ligado nessa cultura do usufruto comum, do commons, tão intimamente ligado à lógica da mudança, enfim, tudo isso, né, a gente já teria se mobilizado de uma forma diferente para essa última rodada do Bitcoin agora. Vocês entendem? O que eu quero dizer? Não seria um esforço que o Cauê está fazendo para inscrever o Agroeco, ou até mesmo a Ecozona, enfim, ou tentando encontrar formas de inscrever o RRE. Não seria uma coisa que o Cauê estaria fazendo sozinho. Ou seja, estaria puxando. Seria uma coisa que emergeria como uma inteligência. Vou falar de novo, que emergeria como uma inteligência, como parte do protocolo. Ou seja, como é que a gente pode, que tipo de,
que tipo de ação conjunta, que tipo de coordenação entre pessoas e projetos nós podemos fazer para essa última rodada do Gitcoin. Vamos gerar mais uma piscina comum, né? Vamos gerar mais uma piscina comum para fazer um onboard de pessoas? A gente fez isso na rodada passada. Fizemos para essa? Não, não fizemos. Por quê? Porque a gente ainda não incorporou a inteligência coletiva como uma coisa imanente, como parte da geração de inteligência, da percepção de geração de inteligência da própria dinâmica de cocriação do RE, correto? Eu não estou dizendo que isso é ruim ou não, ou mal. O que eu estou querendo dizer é que a gente ainda não, isso ainda não está incorporado. Vocês entendem? A gente ainda não percebe a inteligência de uma forma incorporada. Tá? A gente já teria se mobilizado de uma forma muito diferente. Muito diferente. A gente teria, de repente, pegando a experiência passada, melhorado a experiência, gerado a piscina com antecedência, né? A piscina comum com antecedência, feito um trabalho de ampliação muito diferente do que a gente fez no passado, e não só ficar participando de Gitcoin Radio no Twitter do Elon Musk. Enfim, a gente teria feito outras formas de expansão, lembra? Expansão e contração, outras formas de expansão como inteligência. Então, também queria trazer esse aspecto de que inteligência não é só dado compilado. Legal? Inteligência não é só dado compilado na forma de informação para você extrair algum tipo de conhecimento. Isso é uma fração do que é a inteligência. A inteligência, ela é imanente, ela está por entre a gente. Se a gente se percebe como seres gregários, coletivos, em rede, certo? Seres gregários em rede, a gente está sempre gerando inteligência. Então, se a gente incorporou aquela dinâmica passada com relação à rodada do Bitcoin, que nós não incorporamos culturalmente, olha aí que interessante, a gente já teria, com antecedência, nos coordenado de uma forma diferente para que, mesmo que o Rerê não participasse, né, dessa rodada, como de fato não fazia sentido nesse momento, de repente, participar, com certeza os projetos que estão lá, Econave, Agroflorestal, enfim, ou os projetos que podem ainda entrar, enfim, a gente teria feito todo um trabalho de coordenação de inteligência diferente. E para isso, especificamente o que eu acabei de falar, a gente não precisa de papéis para fazer isso, correto? A gente pode sim começar a imaginar, tá? Papéis para fomentar. Tipo assim, a rigor nós não precisaríamos de papéis, a gente pode começar a pensar em papéis que possam estar fomentando esse comportamento. Legal? Papéis, ou um papel, ou papéis que podem estar fomentando esse comportamento, ou seja, fazendo ele vir à tona, né? Nos percebermos a nossa inteligência de forma imanente, né? Emergente. Aí eu acho que conversa com o que o Cauê vem falando, entendeu? Aí eu acho que conversa. Faz sentido, né? De gente querendo energizar esse papel, já consciente, né? Já aware, né? Consciente do quanto nós geramos inteligências coletivas o tempo inteiro, da gente estar fazendo esses movimentos de forma mais coordenada, correto? De uma forma interativamente mais coordenada, né? Para que as pessoas possam sentir, né, a proposta de valor do Rerê com o protocolo cultural mais presente na vida delas e dos projetos, certo? Então, isso é uma das coisas que eu acho que é importante a gente começar também a explorar daqui para frente. A gente plantar as sementinhas agora no apagar das luzes, né, de 2023, e a gente explorar isso de uma forma intensa para 2024, correto? Então, essa é uma última coisa que eu queria falar. Ou seja, o que eu quis dizer? Resumo da ópera, né? Nós não vamos só trabalhar, nós vamos, obviamente, continuar explorando a inteligência artificial e os benefícios que ela traz para dinâmicas como iniciativas abertas, como o do Rerê, né? No sentido de compilar dados e gerar informações, extrair conhecimentos, perspectivas. Legal, isso aí é super bem-vindo. Tá? Não vamos nos restringir a isso, né? Vamos estar explorando outras formas de inteligência, e não só virtualmente, tá? A ideia é a gente poder fazer encontros, né, presenciais mesmo, fazer enfim, a gente ir de encontro a coisas presenciais mesmo, explorações presenciais, para a gente
verificar como é que é rico isso, né? Ou seja, não ficar só no ambiente digital, né? E a gente começar a fazer um tipo de coordenação, a gente começar a visualizar que papéis, tá? A gente pode estar criando e vão estar ligados ao ciclo originário, tá? Que eu acho que essa dinâmica de inteligência coletiva, a rigor, ela está muito ainda embrionária. Então, ela começa como um papel, dois papéis, na dinâmica do ciclo originário, correto? Que vão ser fomentados, ou quem quiser fomentar, para a gente, entendeu? Gerar um tipo de coordenação peer-to-peer interativista entre pessoas pessoas e projetos, entre projetos, para as pessoas perceberem, né, o ReRe como protocolo cultural atuando, né, por entre, entendeu? Atuando na vida das pessoas e atuando nos projetos. Então era isso que eu queria trazer, tá, gente? Era isso que eu queria trazer. E hoje aqui, do que nós vamos estar, de que forma essa dinâmica aqui que vinha tendo um tom e um horizonte, né, uma dinâmica, ela agora ela fica bem mais ampliada, né, e ela passa a fazer parte da própria dinâmica do ciclo originário. Entendeu? Então era isso que eu queria falar. Dito isso, vamos fazer uma breve rodada de apreciação, né, das coisas que eu compartilhei, para que vocês possam se manifestar, e na sequência a gente pode sim começar a fazer uma exploração do Charmverse com você, Cauê. Tá? Então quem quiser começar aí, fica à vontade. Vamos nessa. Quem quiser puxar uma rodadazinha de apreciação, fica à vontade, vamos nessa. Vini, só queria entender melhor que tipo de exploração que você pensou de inteligência artificial, assim, o que você estava imaginando nesse sentido? Se tem a ver com aquele tipo de automação que eu comentei com você. Se era sobre isso que você estaria falando ou sobre a ideia da gente estar coletivamente assinando um GPT-4 da vida, ter um recurso como esse disponível para todos, coisas assim. Eu acho que a gente uma vez que exista o recurso, né, seja fazendo um amigo funding entre as pessoas interessadas, seja abrindo isso, né, para todas as pessoas e projetos que estão co-criando o ReRe, que a gente que o ciclo originário vai estar fazendo uma exploração usando o chat GPT-4 para gerar uma série de facilidades, experiências ou serviços, vamos dizer assim, para facilitar o dia a dia, né, das pessoas e dos projetos. Eu acho que isso aí é super bem-vindo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que a dinâmica de inteligência coletiva, a partir de agora, ela não vai se restringir a só fazer esse tipo de exploração, entendeu? Eu acho que essas automações elas são bem-vindas, tá? Só não estou dizendo que a gente vai estar trazendo entendimento. Existe uma palavra em inglês que é ótima, que em português é muito ruim. Existe uma dinâmica. A gente acho que uma das coisas que a gente vai começar a fazer é fomentar, né? As pessoas trazer, entender que a inteligência e a geração da coletividade dessa inteligência, ela é imanente, ela está embodied, ela está embebida na gente, né? Então, o fomento de papéis que façam as pessoas perceberem como nós agimos em rede, nós geramos inteligências diferentes em rede, vai ser uma das dinâmicas que a gente vai estar agregando, fora essa, que já foi iniciada, ou que foi visionada, corrente ligada à inteligência artificial. Então, Cauê, tá super bem-vindo, cara. Não, entendi. Eu só estava querendo entender se era quais os aspectos. E daí, nesse sentido, talvez para a gente. Sabe uma coisa, uma experiência que eu achei que pode entrar muito nessa linha, né, do que a gente estaria buscando dessa construção, né, de inteligências, assim, dessa inteligência que a gente vai ter compartilhada, são os paradigmas que você trouxe em formato das bombas cognitivas. Eu acho que a gente poderia fazer clusters, você não acha?
talvez algo parecido com o que a gente começou a fazer no mapeamento da prova de conceito do Quick Commerce, que eu coloquei lá, tentei colocar as bombas cognitivas que você tinha trazido. Lógico que nesse caso vão ser outras, ou a gente pode até utilizar algumas parecidas como P2P, acho que espelhamento. Não, acho que o P2P estaria no espelhamento, né? Bom, eu não lembro direito exatamente todos, mas estado de fluxo mesmo, né? Então, a gente trazer alguns paradigmas, assim, que a gente pode estar se norteando, e através desses espaços que a gente tem, a gente fazer, por exemplo, todo o início, a gente faz uma apreciação dessa construção, assim, desses clusters que vão se formando, e a gente pode, sei lá, ir adicionando coisas ali. Eu acho que Só uma ideia. eu acho que é válido. Eu não sei até que ponto eu vou trazer a dinâmica da detonação de bombas cognitivas aqui para a dinâmica do Rerê, mas é uma coisa a ser pensada, porque, como eu te falei, né? Talvez só uma dinâmica da inteligência coletiva. Foi mais ou menos É, isso que eu quis dizer, assim. o Rerê está em rota de colisão, ou melhor dizendo, a primeira edição do AtaFac 3 Pega Visão Caps está em rota de colisão com o Rerê, né? Então, isso é uma coisa que vai vir junto com Pega Visão, né? Mas, enfim, a gente pode sim pensar alguma coisa parecida com ele. É uma boa ideia, tá? É uma boa ideia, porque ela provoca realmente, né? Ela é uma experiência, é, é uma experiência que deixa a gente tonto, né? Ela, essa explosão cognitiva tira um pouco do nosso chão e deixa a gente no estado de fluxo, né? No flow state, assim, bem interessante. Bem, continuando aí, Dero, querida, e Vini, para a gente poder continuar a rodadazinha de apreciação, né? Sim. Gostei, gostei aqui dos Novos Horizontes. O que eu gostaria de compreender, pode ser que eu me atrapalhe às vezes, né? É que vão ter pessoas, nessa inteligência coletiva, vão ter convidados, pessoas externas, esquisito, né? Porque não existe para a gente, não existe isso, né? Externo, interno, não existe. Não tem um ambiente, é o ambiente, né? Então, eu queria saber se essas pessoas vão trazer temas que vão emergir ou temas que já estão em órbita dessas pessoas que você disse, dos convidados. Eu fiquei curiosa com isso. Não, eu vou trazer pessoas e. Espera um momentinho só. Eu vou trazer pessoas e. Um calor, filho da mãe aqui. Eu vou trazer pessoas, algumas das quais foram até. Fizeram camps, né? Participaram e realizaram camps na dinâmica do Botafogo 3 Pega Visão Camps, né? Então, mas também cases, explorações, para que conteúdos até, alguns conteúdos, para ampliar, né, o entendimento e percepção de inteligência coletiva, não só por aqueles que vêm energizando o ciclo originário, mas por todos aqueles que estão ligados à cocriação do rei, entendeu? Então, sim, nós vamos fazer isso, com certeza absoluta, tá, querido? É isso. Mais alguma coisa, Dero, nesse sentido? Não, achei excelente. Imaginei um cenário na qual quem está passando, né, pelo mapeamento crítico possa trazer também as suas melhores habilidades aqui para o inteligência coletiva, se eles quiserem, claro. Isso é muito é muito lindo, né? Você compartilhar o que você tem de melhor, isso é incrível. Passo para o Vini Black. Eu gostei muito da ideia. Eu nunca tinha escutado, né? Uma coisa nova sobre essa parte que o Vini falou de inteligência. Eu acho que não tenho nada assim que consiga agregar. Estou satisfeito. Tá bom, Vini. Tá bom, meu querido. Maravilha. Então, gente, é esse o registro que eu queria fazer. São esses os novos impulsos e os novos impulsos e horizontes
dinâmicas que nós vamos agregar. Então, só para finalizar, só para ficar claro, a partir de agora, a gente vai começar a dinâmica de chamada inteligência coletiva, ela passa a fazer parte da dinâmica do círculo originário, entendeu? E a gente vai imaginar já que papel ou que papéis, né, a gente pode estar existindo, correto? Para fazer o fomento disso. Agora, sem nenhuma pressa, tá? Ou seja, não precisa dizer que a gente vai sair daqui imaginando que papéis são esses, não. Até porque criar papéis por simplesmente criar não vai ter aderência nenhuma, entendeu? Não é assim, tem que ser uma coisa interativa, orgânica e emergente. Entendeu? A gente sinta que esse tipo de papel faz todo sentido ele existir, né? Assim como o NetWeaving que eu energizo, né? Faz todo sentido existir, né? Porque ele está literalmente gerando a proximidade de pessoas e projetos, né? Quase que diariamente. Então, alguma coisa semelhante vai ter que emergir para o fomento da percepção de como a inteligência coletiva já está embebida na gente, né? E de como a gente gerar coordenação entre nós e os projetos, correto? Dão mais força ao Rerê com o protocolo cultural, correto? E as pessoas conseguem perceber, caraca, muito foda essa dinâmica do Rerê, né? Porque além de eu aprender muito, né? Além de eu sentir que eu tenho muito para aprender, eu estou aprendendo muito, né? Eu me sinto aquela coisa de você se sentir ao mesmo tempo acolhido e com vontade de acolher, né? Então, sabe, essa sensação de que você está fazendo parte da geração de onda e está surfando na onda, entendeu, gente? Isso é memeticamente falando um, uma figura de linguagem, imagem, né? É interessante para você entender o que a gente se perceber como seres inteligentes. A inteligência não é só QI ou intelectual, ela é muito mais do que isso. E ela se confunde com consciência. Então é isso. É isso que eu queria falar. Então, Cauê, dito isso, vamos Eu lá. complementaria que acho que até consciência ela vem depois que você toma o conhecimento, né? Então é como se a consciência fosse uma espécie de responsabilidade, né, com esse conhecimento. Então, até que por isso que dizem que a ignorância é uma bênção. Né? Quanto mais você conhece, mais você tem responsabilidade sobre aquilo. Assim. É válido É. demais sua reflexão e, e bem Então vamos lá, Cauê, porque a gente vamos iniciar essa eu vou exploração tem aquele já. Oi? Pode falar? tem aquele probleminha do computador que ele pode desligar, né, Vini? Então, se acontecer isso, por favor, se Então vamos fazer o relevem, tá? seguinte. Vamos fazer o seguinte. É, vamos iniciar, cara. Se você sentir Vamos que está iniciar, travando, vamos fazer. Eu acho que tá iniciar. tranquilo. Ele tá Se você ligado sentir, faz um tempo aqui. é, se você sentir que está travando, a gente dá uma parada, vai tomar um cafezinho, uma água, enfim. Mas também é o seguinte, a gente não vai demorar horrores aqui, a gente vai ficar mais uns 30, 40 minutos aqui, tá, Eu gente? acho que o que é mais importante é vocês verem como funcionam as bounties, uma, como que funcionam como que é toda a estrutura de criar página, de papel, né? Lembrando que Propostas. na dinâmica do rei a gente não tem essa cultura de bounty, né? Mas enfim, vamos lá, cara. Manda ver. Tá contigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas eu tô na chamada com, com outro perfil? Ah, Você tá peraí, assim, tá com dois perfis aqui. tendo que logar. Ô, Vini, eu não sei por que eu não tô conseguindo abrir a.
Aí, agora foi. Aqui Tá. tem até suspense, gente. Até suspense. Vocês estão A vendo aí? Foi. Provavelmente estão vendo minha filhinha mais nova. E a bagunça da minha área de trabalho, né? Esse computador aqui é velho. Bom, aí eu vou entrando aqui. Tava aberto o Miro aqui. Ainda tem bastante coisa para arrumar, né, Vini? Eu vou aos pouquinhos. Eu chego lá. Fechou. Bom, daí aqui a gente vai entrar no Charmverse. Eu. E vai clicar aqui no. Eu já estou meio logado, já loguei aí. E aqui eu vou entrar direto no arquipélago interestelar, que é o projeto do Thiago. Que a gente está fazendo Uma acontecer aí. perguntinha, uma perguntinha. É, Para a gente não cometer. Não é que a gente cometeu um erro, não foi bem um erro. Foi um passo que a gente não parou para pensar muito, foi natural. Quando a gente começou a usar o Miro para fazer os mapeamentos das piscinas, dos tipos de piscinas comuns, as provas de conceito, enfim, depois do mapeamento crítico, a gente fez a partir da conta do Atos, né, no Miro. Mas nessa época, eu não lembro se já tinha criado, não tinha, já tinha criado já o e-mail do Rerê, né? Podíamos ter feito através do e-mail do Rerê, mas não fizemos. Então, a pergunta é: você quer primeiro mostrar exemplos para a gente e depois a gente abre um espaço a partir do e-mail do Rerê? Eu acho que faz mais sentido, tá? Para a gente poder fazer alguma coisa que não fique atrelado a uma pessoa, tá? Fique dependendo, como depende agora. pode ser, pode ser. A gente tem a multisig do Rerê, né? E, vamos dizer, como eu já tenho, já tô dentro da multisig, ela já fica aqui dentro para mim. Então, qualquer pessoa que estiver dentro da multisig, ela já pode ser a pessoa que vai, vamos dizer, ser uma das editoras, por exemplo, para poder estar conectada direto com a multisig, ter uma integração com a multisig. Você entendeu o que eu falei, né? Entendi sim. Estou mostrando mais ou menos Para como isso um não passo a ter passo. para isso não ter uma dependência direta com nenhuma pessoa especificamente, entendeu? Isso é uma coisa. Então, isso vai depender só de eu determinar eu colocar as pessoas como admin. Uma vez que eu coloquei como admin, eu só vou ter no nome lá fundador, entendeu? Mas a pessoa pode até me tirar do papel. Tá. Como é que o Charmverse opera? Ele é parecido com o Discord, com múltiplos servidores? Você sabe dizer? Você sabe como é que. Ou ele roda todo em cima de um, de um blockchain full stack? Ele é uma dinâmica de interchain? Esse Ele aspecto é tecnológico, você sabe dizer, falar alguma interchain. coisa sobre isso? Eu acredito que seja interchain e eles vão fazendo as integrações conforme vai tendo a demanda. Pelo que eu estou percebendo, eles têm atualizações diárias, pequenas atualizações, sempre pequenas correções que vão acontecendo, várias coisas que eu observo utilizando que, pô, dá uma atualização e já resolveram. Você pode conectar com qualquer rede, então, independente da rede que você tiver, se você vai conectar, ele vai logar com com o endereço da sua carteira, né? E daí ele tem algumas limitações, por exemplo, você só vai utilizar a sua carteira meio que para fazer essa integração com multisig, para fazer pagar alguma bounty que você lance, por exemplo. E daí tem alguns tokens que você pode estar colocando lá, tem algumas redes vamos dizer, você tem que estar utilizando, mas você pode adicionar outras redes também, então é bem aberto, sabe? Aí basicamente cada pessoa tem um perfil, assim. Eu tenho meu perfil aqui, ó, que é relacionado à minha carteira. Mas eu faço parte de vários espaços. Eu faço parte da Diplomacia da Utopia, do Refaipinda, da Grow Ecosystems, da Greenpill Network e da Agroforest Down. E agora do Rerê.
que eu acabei de criar. Ok. Aí aqui, basicamente, a gente teria as páginas, né? Que a gente pode estar, vamos dizer, muito parecido com o Notion. Só que aqui não tem inteligência artificial, né? Então aqui a gente colocaria um banner, ele aceita, por exemplo, um link. Você pode só colocar o link de uma imagem que está armazenada na web, ele já aceita. Ele tem essas opções aqui e tal. Aqui, quando você dá o barra, né? É tudo que você pode estar utilizando para estar colocando. Então, você pode criar uma base de dados, você pode criar uma página linkada a uma base de dados, né? Um dashboard, por exemplo. Aqui o tipo de arquivo você pode ter, né? Você pode colocar um PDF, você pode fazer aquele embed, né? Que você coloca um link, sei lá, um mapa mesmo, ou alguma aplicação que você quer que fique aparecendo ali, um formulário. Dá para fazer vários. Ó, o link, né? Dá para você colocar os vídeos do Loom, todos que tem lá, que a gente pode ir fazendo. Dá para colocar tudo aqui. Twitter, preço de cripto e blockchain, né? Alguma NFT. Eu posso colocar, por exemplo, essa NFT aqui, ele vai provavelmente puxar da minha rede. Ué, cadê? E a única NFT que eu tenho, vamos ver se aparece aqui. Será que tá na Optimism? Cauê, você falou um dos primeiros, Diplomacia da Utopia, foi isso mesmo? A Diplomacia da Utopia é o espaço do Charmeverse que tá tendo da Ecozona. Que o Thiago, eu mostrei pro Thiago o Charmeverse, né? Daí a gente tá criando todo o esquema de bounty dele utilizando o token da Grow, que a gente lançou na, na Gwrly. Caracas, mano. Depois você traduz aí, porque eu prefiro ver. Não, mas vamos seguir aqui, senão eu me atrapalho também. Então. Aí aqui o que eu tô mostrando mais é as possibilidades que a gente tem de fazer, né? Daí tem como a gente colocar tudo aqui dentro. E daí aqui dentro de propostas, a gente tem um esquema, por exemplo, de você criar. Eu quero mostrar como se criam as propostas, né? Então, sei lá, proposta de página de onboarding. Aí eu vou colocar uma categoria, sei lá, pode ser geral. Não tem nenhum template. Não precisa de template. Ou precisa. Bom, sei lá. General. Eu sou aqui o reviewer vai ser eu, né? Aí, beleza. Aí aqui quem entrar nesse draft, ele vai fazer ele vai mandar vamos dizer, a proposta dele aqui dentro, né? Então eu posso adicionar algumas propriedades aqui, por exemplo, uma parte de texto para estar escrevendo. E aqui eu posso usar todos os recursos, né? Então é uma página que eu posso já fazer um passo a passo do que a gente está precisando, né? E a partir daqui a pessoa ela vai te mandar um feedback disso, você vai ver, revisar e depois vai ter uma votação. A gente não precisa fazer no tipo de votação, a gente pode fazer nesse formato de rúbrica. E só tem meio que a pessoa dar um ok, assim, sabe?
Aí só os autores vão poder editar e visualizar. Boa A tarde. gente pode. Pedro, o Opa, Pedro está com a gente aqui. Pedro Teixeira está entre nós. salve Pedro. Tardei, mas cheguei. A gente está explorando o Charmverse aqui, criando uma interface de exploração do RE no Charmverse com o Cauê. Tá, Pedro? Perfeitamente. Bom, daí aqui a gente tem como fazer a parte das bounties, né? Dos rewards. Então, sei lá, criar roteiros para vídeos do YouTube. Então, a gente coloca eu aqui como revisor, uma data. Vamos colocar lá, 6 da manhã. Aí a pessoa ela precisa mandar uma aplicação, então ela fala assim, eu quero entrar nessa bounty e eu aprovo. Ou aqui ela entra direto. Aqui se ela pode entrar mais de uma vez na aplicação, e aqui os papéis que podem participar. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, todo mundo que quer participar do NetWeaving, a gente pode colocar aqui, por exemplo, energizar o papel de NetWeaving nos mapeamentos da semana tal. Da semana do dia 21, do dia 20 de novembro ao dia 27 de novembro. Então a gente coloca aqui de todo mundo que vai estar participando desse papel de NetWeaving. Então, a gente adicionaria aqui, NetWeaving. Aqui seria a quantidade de recompensas disponíveis. Isso aqui é novo. Eles acabaram de colocar isso aqui. Não tinha antes. Mas daí aqui você escolhe o tipo de recompensa. Você pode ter uma recompensa customizada também. E aqui você pode adicionar a recompensa que você quer. Aí aqui na Rede Girl a gente já teria... Ah, não, tem que adicionar de novo. Mas é simples de adicionar, vocês perceberam, né? É só você ter o endereço do token, né? E daí, por exemplo, a gente já poderia gerar um token na rede Grrl mesmo, e através desse token a gente já começar a fazer os registros e gerar atividade. A gente já tendo atividade, a gente consegue já ver o que dá certo e o que não dá, entendeu? O que não está tendo tanto engajamento, o que está tendo. Mas eu acho que a gente começa a caminhar no sentido de criar um operacional, né? Bom, daí aqui seriam as formas de mexer nas configurações. Aqui é como a gente trocaria o nome, o domínio. Então, o domínio aqui seria recursos regenerativos. Aqui a gente habilita, né? Se a gente quer que tenha recompensas, propostas, enquetes. Aqui a gente pode trocar o nome, né? Então, membro diretório, então a gente coloca círculo originário. Propostas, no lugar de
rewards, a gente pode colocar a parte de recursos, né? Troca de recursos. Aí tem o fórum ainda, mas ele também tem integração com outras plataformas, assim, né? E dá para você conectar com o seu domínio. Eu já no outro estou tentando conectar já com o da Grow Ecosystems e com o Snapshot, que o Rerê também já tem a conta. A gente pode colocar o domínio do Snapshot aqui e as propostas que são feitas aqui já podem estar sendo colocadas on-chain lá. Aqui a gente define os papéis. Então, esse é o papel default, assim, né? Que são as permissões que esse papel tem. Assim que eles entram, eles automaticamente são colocados nesse papel, né? E tem os papéis de admin, que é o que eu estava falando, Vini. Que os admins podem fazer tudo, né? Então é só eu colocar a pessoa como admin que ela pode vir aqui até e me tirar, me colocar como e trocar o meu papel, assim. Aqui você adiciona um novo papel, você cria um novo papel. Aqui é o esquema de convites, então a gente pode criar um token gate, que é basicamente uma NFT, né, que a gente pode criar e conectar com acesso ao Charmverse. Todo mundo que tivesse NFT igual aquela que eu tenho do Rerê, não sei se vocês viram, que o Diogo mandou para mim na época do Gitcoin. Todo mundo que tiver, por exemplo, já teria acesso direto, né? E daí aqui a gente pode criar o token gate, né? A gente pode estabelecer quais são essas condições para estar acessando. Mas também você pode criar um link. Daí você coloca um tempo dele expira, o limite de uso, você pode até definir um papel que esse link vai assumir. Então, é uma forma da gente estar, por exemplo, a gente pode criar um link para até 5 usuários que expira em 1 hora quando alguém tiver entrado dentro de sei lá, alguém está participando dentro da dinâmica, a gente gera um link só para essa pessoa porque ela está a fim de chegar junto, entendeu? E daí ela pode chamar até 5 pessoas, ou a gente pode gerar só um uso, ou a gente cria um link que nunca expira e é o link geralzão para a gente chamar todo mundo, entendeu? Daí a gente cria esse link e já coloca aqui um papel específico. Por que não tá dando? Ah, tá. Eu tenho que adicionar papéis para funcionar isso. O papel pode ser de live mapping. Entendeu? Aqui eu vou. Esse é o link para o live mapping. Daí eu posso conectar as páginas todas relacionadas ao live mapping, todo o resto, por exemplo, com esse papel, entendeu? Com as permissões desse papel. Então não pode deixar páginas. A gente pode estar alterando essas categorias, né, do fórum. Bom, eu acho que... Você sabe dizer se o Charmverse é código aberto, código fonte aberto? No GitHub? Eu acredito que sim. Ele é financiamento do Bitcoin. Está recebendo recurso do Bitcoin. Porque se for, cara, a gente vai ter que forquear isso aí, porque a dinâmica do Rerê é bem particular, muito diferente,
né, dessa estrutura que está aí, entendeu? Que ela é baseada em bounty, recompensa, o RE é baseado em mútuo acesso de recursos abundantes, ou empático, ou a gente tem o caso dos recursos condicionados, para ver, né? Você entende o que eu estou falando? Vale a pena... Entendo, mas, por exemplo, aqui, ó, você não precisa necessariamente colocar o bounty sendo o que você está falando. É um token, igual eu criei aqui, eu tinha criado a bounty, né? Aqui, colocar um token, você pode colocar custom. E daí você pode, por exemplo, colocar aqui a recompensa, entendeu? Tá? A gente vai hackear, a gente vai experimentar, não vamos fazer alguma coisa híbrida aí, entendeu? Certamente. Certamente vamos fazer. Eu acho que eu mandei no chat, acho que eles são open source sim. Achei eles no GitHub. Isso é legal. Isso é legal, Vinícius. Dá uma olhada lá no código deles, tá? Verificar aí no próprio GitHub, você verifica o quanto ele é forkeável ou não, né? Quanto se já tem forks, inclusive. Ou se ele é originado de algum fork, né? Não tem isso. Tô vendo aqui tem uns 16 forks. Quantos forks? Ah, 16. 16. Ele vem de algum fork também? O Chimeverse? Acredito que não. Normalmente, não sei, né? Normalmente quando faz um fork no GitHub, fica aparecendo embaixo o fork original, né? De onde saiu. Legal, depois dá uma olhada no código para ver, não agora, né? A gente imaginar se vale a pena a gente fazer um fork e criar toda uma interface só para a dinâmica do RE, né? Mas, em Eu suma, acho que inicialmente, Vini, a gente poderia começar criando já um Charmverse em torno do que a gente já está fazendo, que seriam esses papéis desses, por exemplo, seriam os espaços, né? Então a gente definiu o que cada espaço está precisando e já fazer isso rodar entre os membros do ciclo originário. Nós não temos membros, nós temos interagentes, né? Mas eu entendo. As pessoas que estão energizando, né? Energizadores, interagentes, Sim. enfim. Legal. Eu pensei na hora na multisig, por isso que eu falei membro. Eu sei E que tem 13 ou 14 pessoas na multisig, acho. Legal, a gente já pode conversar com essas pessoas que estão na multisig, de que a gente vai fazer essa experiência. Olha aí, mais uma dinâmica de coordenação de inteligência por entre, né? Inteligência imanente. A gente vai fazer essa exploração no Charmverse, verificar quem quer chegar junto, porque a gente já está olhando, vamos olhar para os papéis que já existem no RE, né? Nós vamos jogar esses papéis aí e para saber, e vamos abrir esses papéis, quer dizer, os papéis estão abertos, mas vamos deixar eles abertos aí mesmo, né? No Charmverse, para quem quer chegar junto e fazer a energização de uma dinâmica de net weaving, por exemplo, o Gitcoin, né? Entende o que eu estou falando? Da forma como eu estou energizando hoje, a dinâmica de net weaving é para tudo, né? Tudo, ou seja, de uma forma ao mesmo tempo muito ampla e às vezes específica, né? E pode ter a iniciação de uma dinâmica de net weaving para coisas, por exemplo, para facilitar a interface com o Gitcoin, por exemplo, entendeu? Para facilitar a interface com o Embrapa, entende? Enfim, a gente pode estar pensando esses tipos de casos, ou para fazer, por exemplo, ou para acertar a dinâmica Kikochete, ou para fazer um acerto definitivo, né, da interface do Kikochete com o RE, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a gente pode estar aí fazendo esse tipo de exploração, sim, no Charmverse. E aí a gente vai verificar, vai levantar, né? A gente vai ter que gerar uma piscina, entendeu, Cauê? Vamos ter que co-criar uma piscina. A gente vai fazer essa mobilização, essa convocação não é uma boa palavra, essa mobilização dessas pessoas, assim como a gente fez para o Bitcoin, certo? A gente vai gerar uma piscina comum em torno da proposta do Charmverse, verificar quem disponibiliza o quê, né, em termos de recurso abundante e até empático, para que eles possam constar como
como recompensas, né, para os papéis, e a gente começa a fazer exploração. Não sei se eu me fiz entender, mas dentro da Não, cultura fez do sim, eu acho que é uma boa. Começando com o pessoal que já está dentro da Multisig, né? Isso. Dentro da cultura do RR, essa dinâmica faz todo sentido. Ou seja, a gente marcar um sync-up especial, né, da dinâmica de inteligência coletiva do ciclo originário, para conversar dessa exploração que a gente quer fazer no Charmverse, como a gente fez na rodada passada, né, do Gitcoin, a gente gerou uma, lembra disso? A gente gerou uma piscina comum, as pessoas disponibilizaram várias questões, é, principalmente o Diogo, né, a gente usou o tempo dele para fazer o onboarding do Gitcoin, do passaporte do Gitcoin, enfim, que você acabou aprendendo com ele. Enfim, é isso. Né? Então, a gente faz o mesmo para o Charmverse. Tá? A gente faz o mesmo para o Charmverse. E aí sim, cara, eu acho que dá para a gente fazer uma exploração interessante aí do Charmverse pro Herê. O que vocês acham aí? Vamos ouvir um pouco a Dero e o Vini. E o Pedro. O Pedro está aqui com a gente ainda? Vou deixar o Pedro falar. Pedro, querido, tá com a gente? Você está com a gente? Oi, foi difícil de desmutar aqui. Eu acho legal a proposta de manifestar coletivamente aí para a iniciativa do Charmverse. Acho que é melhor você mutar, cara. Alô? Tá. Tá me ouvindo? Alô? Pode falar. Ah, tá. Achei que não estavam me ouvindo. Acho bacana a gente fazer, acho que é meio que colocar num calendário, assim, para a gente não atropelar outras iniciativas, né? Conseguir, assim, colocar em ordem, né, cada uma dessas ações, que tem, por exemplo, agora o Diogo está pedindo ajuda lá na rodada do Bitcoin, né? Não sei se o Refipe ainda está nessa também, mas acho que seria legal dar um foco nisso, assim, dar uma ajuda, que é uma coisa que está rolando já agora, e aí fechando esse ciclo iria para o Charmverse. Vendo aqui pela minha perspectiva do que eu consigo me envolver, né? Mas é lógico que se tiverem frentes atuando concomitantemente, é bacana, mas acho que em termos de direcionar a energia do grupo como um todo, iria um projeto de cada vez, se não tiver alguma coisa urgente, né? Porque às vezes essa oportunidade de Charmverse tem que fechar até o final da semana e eu tô aqui boiando, não sei. Mas iria nesse sentido, assim, de concatenar as iniciativas para a gente ter o máximo de foco do grupo como um todo em cada uma delas, né? Minha visão, é isso. Muito bom, Pedro. Muito bom, Pedro. É isso mesmo, querido. É isso mesmo. Exatamente isso aliás, é isso que eu ia falar. A gente, antes de você chegar aqui, eu estava falando justamente disso. Que se a gente tivesse percebido que inteligência é uma coisa imanente, que ela emerge por entre a gente, né? E a gente já teria aproveitado aquela experiência de coordenação peer-to-peer que a gente fez na rodada passada do Gitcoin, onde fez um onboard de um monte de gente, né? Todo mundo aprendeu, o próprio Cauê, Derô, enfim, a Gabriela. A gente já teria feito, a gente já teria, já antes dessa última rodada do Gitcoin acontecer, já feito essa coordenação, essa inteligência já teria incorporada na gente, nós já teríamos feito essa coordenação e, com certeza, essa última experiência da Agroflorestal e da Econave seria muito diferente nessa última rodada do Gitcoin, entendeu? Mas ainda dá tempo da gente fazer algo semelhante como a gente fez, né, na rodada passada. Eu concordo com você em grau, número e gênero, querido. Obrigado aí pelo feedback. Muito bom. Derô, Vini. Então eu vou falar. Eu meio que concordo com o Pedro assim, ainda não tenho todo o escopo assim, mas eu acho que é legal. Eu gostei bastante do Shamiverse, quando não conhecia. Mas minha recomendação é como o Pedro falou, né? Tipo, tentar finalizar o que já está acontecendo, assim, a devida importância e usar esse tempo para entender se, tipo, vale mais a pena criar em cima do Charmverse, ou criar um fork
entender, se for para fazer um fork, o que precisa para rodar, tudo mais. Então, eu acho que é isso, né? Às vezes é melhor ir um pouco mais devagar, com um bom planejamento, do que deixar assim a emoção, falar e fazer, e depois vai ter que fazer, retrabalhar, entendeu? Refazer e falar, pô, era melhor a gente trabalhar mesmo no fork, ou não, o fork vai dar muito trabalho, vendo aqui a plataforma melhor, dá pra gente adaptar, tipo, dá para adaptar para o que o Rei precisa. Acho que essa é a minha visão, assim. Beleza, Tá galera. mutado, eu acho. Obrigado, Vini. Derô, vai você, querida. Eu só tô em acordo mesmo com o que o Pedro falou, com o que o Vini Black falou. Eu acho que, e outra coisa que o VR também falou, que é da gente usar, criar, desculpa, usar o e-mail do Rerê em vez de ficar centralizado em alguém. Eu acho que isso faz toda a diferença e fica mais harmônico com o que é realmente o protocolo cultural, né? E é isso, não tenho muito a dizer, eu acho que estou de acordo, assim. Acho que a dinâmica do Chamiverse, assim, Chamiverse, às vezes falo errado, às vezes falo certo, enfim, depende do dia e do momento. É interessante, o pessoal, a gente pode gerar jornadas, como o Jorge criou jornadas para as pessoas entenderem um pouco sobre o universo Web3 dentro do Chamiverse da Refi Pinda. E aí é legal, porque o pessoal interage e aí recebem recompensas, até geração de propostas, assim. Se você preencher um formulário lá, no caso do Wi-Fi Pinda, se você preencher um formulário lá, você recebe uma TIC, que é o que o Jorge proporcionou. Bom, o Jorge é um dos embaixadores, pode ser alguém que possa falar mais sobre o Charmiverse, assim como o Cauê, que está aí interagindo bastante com a ferramenta. É isso. Legal. Então, Cauê, querido, vamos fazer isso. Vamos botar aí no horizonte essa exploração, né? Essa interface, essa exploração. Mas vamos fazer da forma como a gente fez, né? Com relação à exploração interface com a última rodada do Gitcoin, onde a gente fez uma mobilização, correto? No caso do Charmiverse, uma mobilização daqueles que já estão na carteira multisig, começando por eles, e, claro, vamos estender isso para todo mundo, né? O Vini Black está chegando, a Ana, enfim, todo mundo que quiser chegar junto, né? E a gente faz exploração. Mas, como bem colocou o Pedro, vamos agora nos mobilizar para chegar junto e dar mais visibilidade, né, para os projetos que estão participando da última rodada do Gitcoin desse ano, entendeu? Ou seja, a Agroflorestal e o Econave, né? Até onde eu sei, né? Não sei se tem outros projetos ligados ao RE. Não sei se a Play for Change está lá, não faço ideia. Mas acho que não. Mas, enfim, é isso, né, gente? E vamos finalizar aqui para fazer, porque, como eu falei, mais de 20 minutinhos, né? Vamos finalizar, vamos partir aqui para o nosso check-out, né? E vocês, as suas considerações finais aí, sua apreciação final e o seu check-out. Começando por você, Cauê. Vamos lá. Bom, eu acho que é um bom caminho, assim, acho que talvez a gente possa definir mais ou menos um cronograma para a gente seguir, assim, talvez só uma cadência, na verdade, não precisa nem só um cronograma para não ser algo fechado, né? Mas há uma espécie de roadmap, assim, né, que a gente pode ir atingindo. Então, primeiro, conseguir conectar e eu vejo que tem que identificar as pessoas que estão dentro da Multisig. Eu sei que eu tô, o Pedro tá, por todo o processo do passaporte, né? Então, tá eu, você, Vini, Aderô, o Pedro, o Diogo, quem mais que chegou? Acho que a Gabi deve estar, o Celso deve estar. Bom, tem
tem que conferir o Atos, né? O Atos que criou. Daí tem que conferir isso lá. Mas a gente, já dá pra gente ter mais ou menos uma noção, assim. E pelo que eu entendi, as transações na Multisig são são 4 transações que a gente precisa. O Atos, ele chegou a escrever a gente no Givet, a gente conseguiu acho que $20. A gente usou 2 outro dia para fazer testes. E acho que foi isso. Foi mais ou menos isso, que é nesse que tá. Deve ter uns $17 lá ainda. E repara só uma coisa, né? Como é que o Rerê tem as suas peculiaridades e particularidades. Né? A gente não consegue projetar a dinâmica da piscina comum no Charmverse, percebe? A gente vai fazer isso fora do Charmverse. Vai ter interface, vai ter ligações. Mas, entendeu? Então você vê como é que. Ou seja, nesse sentido, o Charmverse ele vai ser uma interface interessante, né, para determinadas dinâmicas, né, mas não para a totalidade do que o Rerê se propõe a fazer, certo? Então, Cauê, obrigado aí, querido, pelo seu tempo, pela exploração, pelo que você, né, compartilhou com a gente. Vai ser bacana a gente fazer essa exploração, sim. Mas, mais uma vez, em cima do que o Pedro falou, né, vamos chegar junto aí sabe, nessa reta final aí dessa última rodada do Bitcoin, junto com a Agroflorestal e a Conave, demonstrando o quanto a gente consegue se coordenar, né, gerar inteligência coletiva para gerar mais abundância, riqueza, expansão, projetos, pessoas, enfim, e, claro, né, contribuições para a rodada lá do Bitcoin. Tá? Falando nisso, a gente tem um recurso que, vamos dizer, a gente pode estar fazendo de onboard, assim, a gente pode estar contribuindo com o onboard. Então, na sexta-feira o Diogo estava querendo fazer, na sexta não, no sábado, o Diogo estava querendo fazer um espaço para isso. E daí, não sei, aqui eu acho que talvez o Pedro já tenha, você já tem, então se precisar de um recurso para fazer essas doações para a Econave para Agroforest Down, a gente pode disponibilizar. Show de bola. Fala, Dero. Fala, Dero, querido. Desculpa, eu vou abrir aqui um parênteses que o Pedro Teixeira tinha me perguntado, e aí eu falei assim, vamos ver se a gente já tem a resposta agora na inteligência coletiva, que é o retorno da Keynote Studio, o mapeamento, o sync-up de mapeamento crítico da Keynote Studio, ser em alguma tarde, começar em alguma tarde da semana que vem, aí queriam saber o dia, ou senão a gente poderia ser sem ser essa próxima semana, na outra, já em dezembro mesmo, porque essa semana a gente tem Gávea, né? E é binário e por aí vai, né? Semana que vem, quero dizer. Tá, você tá mutado. Dá para encaixar sim, Pedro. Semana que vem, eu não me lembro de nada marcado na quarta-feira de tarde, semana que vem, por exemplo, de cabeça assim, eu não me lembro de nada já marcado, mas eu sei que segundas-feiras e terças, né? Acho que o Pedro caiu. Que fenômeno, né? Bem, agora, então, quarta-feira temos apenas mapeamento. Porque, por exemplo, antes. O Pedro voltando aí. Antes da gente ter parado, né? A gente feito essa parada geral da dinâmica do mapeamento crítico, a gente tinha a Rizomar de manhã na quarta e a gente tinha o Espaço Voa, eventualmente na quarta ou na terça. Né? Mas com essa questão das mudanças das viagens da Juliana e do Pedro Ivo, né, ele ficou em aberto, né, tanto a Borderless quanto o Espaço Voa. Então, eu imagino que semana que vem, na quarta de tarde, seja um bom dia, um bom horário para a gente marcar, Pedro, a retomada aí do mapeamento crítico da Keynote Studio. O que você acha, querido? Vamos marcar, vamos marcar. Eu caí aqui rapidinho, mas eu peguei tudo que vocês estavam falando, tá, gente?
Na quarta-feira pode ser. Quando, assim, para gente, o ideal seria ali entre 2 ou 5. Aí, para vocês, quando que fica melhor? Então, sei lá, 3 horas tá bom? 3 horas, a gente marca 3. Sim, costuma funcionar bem. 3 horas. Então, 3 horas na próxima quarta, sem problema nenhum. Tá bom, querido? É, aproveita que você chegou de volta antes de você cair e faz o seu check-out. Tá, beleza. É, acho que só reforçando, assim, né, a questão que a gente falou, é legal e colocar no horizonte já quando que vai dar uma focada nesse projeto do Charmverse, para não ficar para trás dessa coisa, né? A gente conseguir realmente ter um horizonte de visão ali de quando a gente vai começar a tocar nisso. Aí, encerrando a rodada do Gitcoin, acho que é o caminho, né? E aí já estendo que, assim, na última rodada a gente fez a doação lá pela carteira da Norte, que é a carteira que está lá no Multisig também. E aí quero conseguir doar de novo para os projetos pela carteira da Norte. Mas lá a gente tem menos do que aquele valor que eles consideram o mínimo para aumentar o score de multiplicação. A gente tem menos do que $10 lá na carteira da Norte. Aí a gente tem que ver isso, se vale a pena passar algum recurso para lá, para fazer o apoio do Bitcoin, mas a carteira está com certeza disponível para a gente fazer essa doação. E acho que no mais é isso mesmo que eu queria só trazer. Aí, uma coisa que a Dero comentou, que eu acabei ficando por fora, porque eu dei uma sumidinha também aí na última semana, pegando para mim, né? Mas como é que tá lá o negócio com o Gávea? Vai ter, então, já uma apresentação marcada em algum momento próximo? Como é que estamos? Se alguém puder dar um update, tá? Mas é isso, valeu. O Edson tá vendo, tá tudo certinho, cara. Eu fiz a apresentação essa semana. Foi ontem, gente? Ou foi antes de ontem? Foi antes de ontem. Legal. Antes de ontem que eu fiz a apresentação. Eu consegui sentar com o Edson, né, virtualmente, claro, estava em São Paulo. Apresentei aqueles slides, né, que eu fiz. Ele validou os slides, achou muito bom os slides, achou que foi na mosca. Tipo assim, está trazendo informação, está trazendo visão, está trazendo coisa contemporânea, etc. Que ele próprio não sabia, ele não fazia ideia. Então, ele achou que foi. Estava perfeito, assim, perfeito, que ele estava dentro daquilo que ele estava entendendo que seria importante estar presente nesse primeiro webinar, Uhum. né? E aí pediu para que eu. Alô? Eita, cortou seu fone, Vinícius, mesmo aberto. Seu fone tá cortado. É para mim isso só? Eu não estou escutando o Vini, não. Não, Vinícius, gente, eu acho que ele não tá ouvindo, gente, porque ele tá falando sem. Eita, nossa. Vou dar um olho. É, Quem tá jogando aí? Quê? Quem que tá jogando Free Quê? Tales? Quê? Ah, putz, deu um stop, mas eu tenho que voltar, né? Agora que o Pedro vai retomar aí o mapeamento crítico da Keynote, a gente, no mínimo, temos que voltar a jogar, né? Ó, tem 100 levels de dificuldade, hein, gente. Quero ver todo mundo nível 100. Não, eu quero tutoriais para passar de fase. Eu também, mano. A gente, na próxima, o próximo update vai ser o update que a gente vai colocar os tutoriais de, de ensinar o jogo direitinho e tal. Por enquanto, realmente, não tem nenhum tutorial direito do jogo. Aí, a gente vai trazer no próximo update. Demorou então. Nossa, Tá me ruizaço escutando, mas tá aqui bem agora. abafado, Vini. Tá bem ruim. Não sei o que aconteceu.
Pô, gente, vamos Mas teve um finalizar. Eu acho que é tudo forte que a gente está fazendo. Vamos finalizar então aqui agora. Pedro, deu tudo certo, estamos marcando já a parada, tá? No final do mês aí, tá ligado? Tá bom? Vamos nessa, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu, Boa noite. até mais. Valeu, galera. Falou! Até. Abraço. Falou.